Olá, boa noite. Boa noite. Vaticano divulga detalhes da viagem apostólica de Leão XIV ao Principado de Mônaco. Programa da viagem do Papa a Mônaco prevê missa, discursos e encontros pastorais. Escolas intensificam formação espiritual durante a quaresma. Atividades despertam em crianças e adolescentes a reflexão sobre fé, valores e convivência. Fim de distorções na remuneração. Supremo Tribunal Federal define novas regras para pagamentos de verbas indenizatórias a integrantes do Judiciário e do Ministério Público. Reflexo da inflação no prato do brasileiro. Está mais caro comer fora de casa, segundo o índice do IBGE. Missionários e colaboradores iniciam o ensaio da Via Sacra para a encenação da Sexta-feira da Paixão. O Canção Nova Notícias está começando. A serviço da vida e da esperança. O Vaticano divulgou a programação da viagem do Papa Leão XIV a Mônaco neste sábado. O pontífice deve abordar temas como a defesa da vida e da dignidade humana. Nesta semana, a agenda do Santo Padre foi marcada por encontros diplomáticos e pelo incentivo ao diálogo interreligioso. O Papa Leão XIV fará no próximo sábado a visita de um dia a Mônaco. A agenda inclui o encontro com o príncipe Alberto II, celebração da Santa Missa e um discurso aos jovens. Durante a visita, o Papa deve abordar temas como a defesa da vida e da dignidade humana, além de reflexões sobre a guerra e o abandono de populações vulneráveis, questões que têm marcado suas primeiras intervenções públicas. De volta ao Vaticano, a preparação para a Semana Santa também já mobiliza a agenda pontifícia. O Santo Padre celebrará sua primeira Páscoa como Papa, com o início no Domingo de Ramos, na Praça São Pedro, e encerramento no Domingo da Ressurreição, com a tradicional bênção Urbi et Orbi. Em um cenário internacional marcado por tensões e desafios humanitários, o pontificado de Leão XIV exerce forte presença diplomática no diálogo, na promoção da paz entre os povos, sejam nas viagens apostólicas, nos encontros com líderes mundiais ou na aproximação entre religiões. O pontífice sinaliza uma igreja atenta às feridas do mundo contemporâneo. Nos compromissos diplomáticos, o Papa recebeu nesta quinta-feira a primeira-ministra da Bósnia e Herzegovina, Borjana Cristo. Após a audiência, ela também se reuniu com o arcebispo Paul Gallagher, responsável pelas relações internacionais da Santa Sé. Outro destaque foi o encontro ocorrido ontem com representantes do Procmura, programa dedicado às relações entre cristãos e muçulmanos na África. Na ocasião, o pontífice reforçou a importância do diálogo interreligioso como caminho para a paz. O Santo Padre recordou que no mundo marcado pela divisão e pelo conflito, o compromisso com a fraternidade e o respeito mútuo é essencial para que a paz, a justiça e a esperança floresçam. A Igreja Católica reconhece e valoriza tudo aquilo que é verdadeiro e santo nas outras religiões, destacou Leão XIV, incentivando a colaboração entre os povos para o bem comum. As audiências papais, a visita a Mônaco e as celebrações da Semana Santa movimentarão os próximos dias do Papa, consolidando as prioridades do pontífice. Aqui no Brasil, a quaresma tem transformado a rotina em escolas confessionais com atividades que aproximam os alunos da fé no dia a dia. Em um colégio da capital mineira, cada semana traz um novo sentido. Mais do que um tempo litúrgico, a quaresma também se torna oportunidade de formação. Neste colégio confessional em Belo Horizonte, os ensinamentos vão além da sala de aula e ganham espaço em momentos de oração, reflexão e partilha. A gente acredita na formação integral, de forma que a parte pedagógica e a parte espiritual, elas se conectam, elas se completam. Então, viver a quaresma aqui é mostrar aos nossos alunos a importância de tudo que o nosso Senhor Jesus Cristo fez para nós. Ao longo da semana, os estudantes participam de atividades que convidam ao silêncio, à escuta e ao olhar para o outro. Gestos simples que ajudam a construir, desde cedo, valores como empatia, solidariedade e espiritualidade.
Visualmente a gente colocou a escola preparado para isso. Então vocês podem observar que as imagens, né, estão cobertas de roxo, a própria cruz, a imagem de Nossa Senhora, todas cobertas de roxo, para a gente focar e falar para os alunos e mostrar para eles visualmente que esse momento é diferente, é especial, de reflexão, de uma certa austeridade e nas nossas aulas e na nossa estrutura mesmo física isso é demonstrado. É nesse ambiente que muitos têm o primeiro contato mais profundo com o verdadeiro sentido da Quaresma. Um tempo de reflexão, conversão e preparação interior. Aqui a gente vive mesmo a Quaresma, né? A gente cobre as imagens, a gente toda sexta faz a Via Sacra, a gente faz as reflexões. E eu acho que é importante, né, que tem gente que acaba que não tem essa vivência normalmente no dia a dia, e aí vem aqui para a escola, acaba tendo, acaba aprendendo mais e refletindo mais sobre. Eu aprendi que Jesus morreu só para nos salvar. Em meio à rotina escolar, esses momentos se tornam pausas cheias de significado, que mostram que aprender também passa por cultivar o silêncio, a fé e valores que os alunos levam para além dos muros da escola. A Quaresma tem um tempo de 40 dias que você pode fazer jejum de alguma coisa que você gosta. E aí você escolheu então fazer jejum de quê? Videogame. É muito bom que a gente possa ajudar até os nossos próprios amigos a se aproximar mais de Deus, especialmente nesse tempo da Quaresma. São crianças que conseguem falar da fé, que conseguem falar de Jesus, que conseguem dar exemplos. E elas dão exemplos tanto ao falar, quanto elas dão exemplo com as atitudes, com a forma como elas tratam os outros. Em Aracaju, os fiéis se reúnem na Canção Nova para participar de mais uma noite do Cerco de Jericó. O momento oracional que acontece desde o último domingo celebra a devoção a São José. Vamos até lá então com o repórter Silas Santos, que tem mais informações. Boa noite, Silas. Isso mesmo, Fernanda. Muito boa noite a você e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias. Falamos aqui do Rincão do Meu Senhor, em Aracaju, onde acontece o Cerco de Jericó até o próximo sábado, dia 28, né? Iniciou aí no último domingo, como você mesmo falou. E o tema é a São José. Aqui ao meu lado, o padre Reinaldo Cazumbá, da comunidade Canção Nova. Padre, um momento de bastante espiritualidade e oração aí para quebrar essas muralhas, né? Tanto da questão espiritual, né? Mas também com relação à vida material de muita gente. Sim, o nosso Cerco de Jericó, além de ter esse benefício espiritual na vida das pessoas que tanto necessitam em diversas situações, é uma preparação para a Semana Santa que nós vamos começar no próximo domingo. E o nosso Cerco de Jericó vem trazer essa dimensão. Sendo o mês de São José, nós estamos pedindo a intercessão dele e de São José, para que São José, que é o Pai nutríssimo de Jesus, para que ele possa interceder por nós, pelas necessidades do povo de Deus. Padre, inclusive a Canção Nova está pedindo oração, né? Tem algumas causas aí que a Canção Nova pede oração durante esse tempo. Quais são elas que o senhor pode citar para a gente, algumas delas? Esses dias, cada dia tem um tema. Pelos matrimônios, pelos doentes, por diversas necessidades, pelos conflitos, pelas pessoas que querem casar, pedindo a intercessão de São José. E também, principalmente, pelas aflições interiores que nós pedimos para São José, né? Que tanta gente aqui, nós temos uma caixinha de oração, onde o povo pede diversas situações, o povo intercede também lá na capela, diante do Santíssimo, pelas necessidades, para que o Senhor intervenha na sua bondade, na sua misericórdia. Bem, padre, muito obrigado pelas informações. Fica aí o convite, então, né, a você de Aracaju, de cidades vizinhas, a vir aqui participar desse Cerco de Jericó na Casa de Missão da Canção Nova, em Aracaju. Lembrando, o nosso endereço fica na rua Paulo Henrique Machado Pimentel, número 95, no bairro Inácio Barbosa. Cerco que segue até o próximo sábado, dia 28, durante todo o dia, e o encerramento no próximo sábado. Voltamos aos estúdios aí. É com você, Fernanda, Reinaldo. Obrigada, Silas, pelas informações. Boa noite para vocês, viu? O Supremo Tribunal Federal estabeleceu novos limites para verbas que ultrapassam o teto constitucional. A medida atinge adicionais pagos a servidores do Judiciário e do Ministério Público.
O teto máximo de remuneração do funcionalismo público está fixado em R$ 46.366, mas na prática há servidores que recebem valores acima desse limite por meio de verbas indenizatórias. Essas remunerações, com diferentes denominações, ficaram conhecidas como penduricalhos, mecanismos usados para contornar a regra. No plenário da Suprema Corte, os ministros definiram que os pagamentos não devem ultrapassar 70% do teto constitucional em 2 blocos de 35%, pagos por antiguidade ou verbas indenizatórias. A mudança pode gerar uma economia anual aproximada em 7 bilhões de reais. A decisão tem validade para membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, com repercussão geral. Isso significa que outros tribunais deverão adotar o mesmo entendimento em processos sobre o tema. O julgamento teve relatoria conjunta de 4 ministros. Para Gilmar Mendes, os pagamentos devem respeitar a lei. Precisamos ter um equilíbrio. A ideia da imparcialidade do juiz tem que encontrar uma correspectividade numa remuneração adequada, justa, mas pautada pelo signo da legalidade. Os ministros também proibiram o pagamento de verbas criadas por resoluções administrativas, como auxílio moradia, auxílio alimentação, auxílio combustível, auxílio natalino e a conversão de licenças prêmio em dinheiro. Uma decisão ainda cinzenta, tendo em vista que ela não define exatamente a legitimidade dessas verbas indenizatórias. A decisão do Supremo Tribunal Federal permite o pagamento para além do teto de verbas indenizatórias, mas a legitimidade destas verbas ficará ainda a critério do administrador público. As mudanças começaram a valer já na folha de abril, com valores pagos em maio e permanecem até que o Congresso Nacional aprove uma lei sobre o tema. O Supremo Tribunal Federal está analisando hoje a prorrogação da CPMI do INSS. A repórter Aline Campelo acompanha o julgamento em Brasília e traz as informações para a gente. Boa noite, Aline. Excelente noite, Fernanda, e a todos. O STF formou, portanto, maioria, já que eram necessários 6 votos para derrubar a decisão do ministro André Mendonça, que determinou ao Congresso, no início da semana, a prorrogação imediata da CPMI do INSS. Até o momento, o ministro Luiz Fux acompanhou o relator. O placar está em 6-2 pela derrubada da decisão de Mendonça. Os ministros Gilmar Mendes e Edson Fachin estão manifestando seus votos nesse momento. A análise ocorre após o mandado de segurança apresentado por parlamentares que alegam omissão da mesa diretora do Congresso ao não dar andamento ao pedido de prorrogação dos trabalhos da comissão por mais 4 meses. O caso saiu do plenário virtual e foi levado ao julgamento presencial após o relator apontar um erro material. Na prática, Mendonça já havia determinado a prorrogação da CPMI, como eu comentei, no início da semana, para reduzir o risco de interrupção imediata por decisão política. A gente vai seguir acompanhando, eu volto com vocês no estúdio. Fernanda. Obrigada pelas informações. Boa noite para vocês em Brasília, então, viu? Em tempos de incerteza, cresce a busca por sentido e espiritualidade. Missionários levam o evangelho a novas realidades e ajudam a transformar vidas. Este é o assunto do programa de hoje, Além da Notícia. E quem testemunha essa realidade de evangelização para nós é o padre Iágaro Domingos, sacerdote, exorcista e missionário da comunidade Missionária Providência Santíssima. Padre, seja bem-vindo à TV Canção Nova. Como o senhor, então, compreende a crescente busca de pessoas hoje por experiências de cura, libertação, especialmente nesse contexto onde estamos marcados ali por tantas fragilidades emocionais e também espirituais? Para falar de cura e libertação hoje, nos remonta necessariamente a olhar, a revelação divina, aquilo que Jesus realizava, no seu tempo já, a cura e a libertação do homem de todos os males. Lembrando que o maior mal que traz para nós
essas realidades interiores necessitadas de cura e libertação, é o pecado. Jesus veio, antes de mais nada, para nos libertar do pecado e da morte. Hoje também a igreja tem um trabalho muito forte de evangelização nas redes sociais. O senhor também está inserido nesse meio. Como que a gente pode avaliar essa realidade? Rede social como um instrumento autêntico de encontro com Deus, sem perder a profundidade da fé. Ir ao encontro daqueles que talvez não podem ir à igreja, ir ao templo, ter uma vida de comunidade, saber que as redes sociais é esse meio que a igreja encontra de chegar ao coração das pessoas, não para que elas se acomodem nos lugares onde elas estão, no celular, na televisão, mas para que, recebendo este anúncio, elas tenham também a necessidade de vir à igreja para receber aquilo que só a igreja pode dar, que são os sacramentos. Muito obrigada, Padre. Padre Iágaro Domingos é o entrevistado do programa Além da Notícia. Ele vai contar o seu testemunho de vida, a experiência que teve com religiões africanas e a conversão radical ao cristianismo, ao ponto de ser hoje um sacerdote da igreja. Liana Nunes, de Brasília, para o Canção Nova Notícias. Nesta quinta-feira, o IBGE divulgou novos resultados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. As refeições fora de casa tiveram um reajuste de preço, o que provocou reação do mercado de restaurantes. Essa variedade toda de comidas e carnes não é fácil de ser mantida no restaurante do Paulo. Com o aumento dos alimentos, é cada vez mais desafiador manter o cardápio sem aumentar os preços. A gente é um grupo que trabalha com preço acessível, qualidade, a qualidade e a quantidade. Então está sendo bem impactante isso daí, porque além do aumento do preço, a gente não consegue repassar isso para o consumidor final. Também impacta com a evasão. Eu já percebi que nesse último mês aí a gente está tendo um número bem menor de clientes que estão vindo para o restaurante. Está mais caro comer fora de casa, mas para as pessoas que têm essa necessidade, a opção mais barata ainda é a refeição, que teve um aumento de 0,3%. Pois se a escolha for pelos lanches, o consumidor vai sentir um aumento de 0,5%. Para a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, esse aumento impacta diretamente na dificuldade que muitos estabelecimentos estão enfrentando. Começa a ter esses aumentos de aluguel e tudo mais, essa pressão inflacionária. E ele fica com medo, porque ele sabe que a população sem dinheiro, qualquer coisa que ele aumentar, vai refletir no resultado dele. E para que o empresário possa se adaptar a esse reajuste de preços sem prejuízos, é importante seguir algumas dicas. Repassar todo o aumento de uma vez é mais traumático. Então é melhor você, ao longo do ano, tendo reajustes, você ir passando isso dosadamente do que ter um grande aumento aí de uma hora para outra. Cotar toda semana, todo mês, se o preço do óleo continua melhor com aquele fornecedor ou com outro, do preço da carne, o preço dos insumos em geral, e sempre buscando alternativas de cardápio, no mix do cardápio. Para o consumidor, é preciso também se adaptar e manter o equilíbrio. Marcos almoça todo dia neste restaurante e reduziu bastante a quantidade de comida no prato. A economia é também para conseguir comprar os itens de saúde para sua mãe. Deixa de usufruir de algumas coisas para poder gastar em outras, que no caso da minha mãe, são remédios, fraldas, tudo da melhor qualidade para ela. Olá, uma ótima noite para você. Segura aí o guarda-chuva porque você pode precisar. O sistema em altos níveis, que chamamos de VECAM, continua levando chuva forte para a região Nordeste. Só na Bahia, até domingo, pode acumular 80 milímetros. Por isso, Salvador está na rota dos temporais. Tem alerta do Instituto Nacional de Meteorologia para potencial de chuva, principalmente entre João Pessoa e Recife, e com ventos de até 50 km por hora nessas capitais.
locais. Destaco também as regiões norte e central, onde a chuva vai apertar até domingo. Tem risco de temporais no Amazonas, Pará e também no Mato Grosso. Atenção você que mora na região metropolitana de São Paulo e na Baixada Santista. A Defesa Civil do Estado alerta para a ocorrência de chuva forte e com possibilidade de alagamentos. Amanhã continuará bem quente na capital paulista, com 32 graus. E por falar em calor, veja que a sexta-feira ainda será bem quente, com 30 graus no Mato Grosso, 29 no Tocantins, também no Maranhão, 29 também na Bahia, 31 no Mato Grosso do Sul e 32 no Rio Grande do Sul. Uma boa noite para você e até amanhã. Durante a Semana Santa, os fiéis revivem os passos de Jesus na Via Sacra, tradição que marca a fé cristã. Na Canção Nova, voluntários se preparam para a encenação no Rincão do Meu Senhor. Emerson Tersigni traz os detalhes para nós. Boa noite, Emerson. Oi, Reinaldo, boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha o Canção Nova Notícias nesta noite de quinta-feira. Eu estou aqui no Rincão do Meu Senhor. A Semana Santa já está batendo a nossa porta e falta muito pouco para a grande Via Sacra encenada que vai acontecer aqui na Canção Nova. 8 dias apenas, porque será na Sexta-feira Santa, ou seja, semana que vem, às 8h30 da noite, aqui no Rincão do Meu Senhor e também com transmissão pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Você é mais do que convidado a rezar conosco esta que é a mais importante das semanas para os católicos. E daqui a pouco começa o ensaio geral em preparação então para esta Via Sacra. E para falar mais a respeito deste assunto, eu vou conversar agora com o Ralf, que está aqui ao meu lado, diretor aqui da Via Sacra. Ralf, obrigado por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo. Qual que é o sentimento de estar à frente desse projeto, mas acima de tudo a responsabilidade de evangelizar nesse tempo tão forte para a nossa igreja? É uma grande responsabilidade porque a Via Sacra, ela é rezada, ela é vista por muitas pessoas, né? Acredito que seja o ponto auge da nossa Semana Santa, né? E porque ela tem todo o sentido do mistério da salvação, né? Ali as pessoas contemplam toda a via dolorosa de Cristo e todos ali na expectativa para a ressurreição. Quantas pessoas que estão envolvidas nesse processo e o que o povo de Deus pode esperar desse grupo de amigos, missionários, voluntários que estão envolvidos na Via Sacra deste ano? No total são cerca de 100 pessoas envolvidas. A gente conta com o coral da Canção Nova, né? O Ministério de Música Canção Nova, que vem para somar com toda a musicalidade, né, de ser Canção Nova. Somos em 30 atores, né? E esse ano tem um toque especial que você precisa vir aqui ou então acompanhar pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, além, né, da participação e condução da Luzia Santiago e do Eugênio, né, que farão todo momento de oração. Temos essa surpresa dos atores, aí um elemento diferente do que nós já fizemos nos anos anteriores, mas você precisa vir para cá ou então conferir pelo sistema. Obrigado, Ralf, pela sua participação conosco. Nós estamos aqui no Rincão, daqui a pouco vamos começar a acompanhar o ensaio e amanhã no Canção Nova Notícias traremos então as novidades dos preparativos para a Via Sacra. Reinaldo, volto com você aí no estúdio. Vivemos hoje em um mundo de muitas vozes e caminhos. Por isso é necessário cultivar o olhar interior que enxerga além do imediato, com sabedoria, com silêncio, oração. Discernir é reconhecer aquilo que nos aproxima de Deus e rejeitar o que nos afasta do Evangelho. Pense muito bem nessa reflexão. Nós estamos recebendo hoje em nossos estúdios o diácono Nelsinho Correia, da comunidade Canção Nova. Bem-vindo, diácono. Obrigado. Eu começo perguntando para quem, né? Para quem está nos assistindo agora, como uma contribuição pode de fato fazer a diferença na vida de alguém? Nossa, a gente viaja por esse mundo afora, pessoas chegam falando assim, como uma vez eu estava lá em Gurupá, o rio Amazonas, consegue ver o outro lado da margem, né? E uma mulher, numa procissão, disse assim: "Ei, moço, tá vendo esse rio aí? Se eu não pulei nele quando meu marido me deixou, com 5 crianças, foi eu vendo a TV Canção Nova e ouvindo, quem me segurou foi Deus." Com o seu amor de pai. É só uma amostra. Sim. Toda vez que alguém me fala
testemunho sobre a Canção Nova, eu penso no contribuinte. E você tem tantos exemplos, Meu né, Deus do céu, esse é um deles, muitos. Então, a gente vai ver agora uma reportagem para saber da corrente de fé que transforma também quem ajuda. O Clube da Evangelização une solidariedade e experiência de fé na vida de milhares e milhares de pessoas. Acompanhe. O Clube da Evangelização é mais uma expressão do projeto Dai-me Almas. É através dele que sócios evangelizadores são acolhidos pela Canção Nova. E a missão primordial do clube é, de fato, nos relacionarmos, mas também evangelizar, levar espiritualidade, levar todas as vertentes da missão evangelizadora da Canção Nova. Cuidado que ampara e traz paz para as pessoas. Todas as frentes de missão da Canção Nova, primeiro a gente acolhe o sócio, nós recebemos o sócio, escutamos o sócio, compartilhamos de vida, de testemunho, e essa relação vai crescendo cada vez mais a partir também da experiência que o sócio recebe de evangelização da Canção Nova. O trabalho realizado pelo Clube da Evangelização toca o coração de milhares de pessoas. Além de ajudarem no sustento da comunidade Canção Nova, esses fiéis podem experimentar uma transformação em suas vidas. Ademir é sócio há 3 anos. Para ele, a missão do Clube da Evangelização é um caminho que o aproxima de Deus. Porque Deus é tudo, né? Sem Deus você não é nada, né? Com Deus já é um pouco difícil, imagina você não ter Deus, não. Dona Mirtes partilhou o sentimento em poder contribuir com as obras do projeto Dai-me Almas. A gente acha que ainda devia ajudar mais, né? Porque é muita coisa que a Canção Nova ajuda. Não é só na evangelização, né? Ela ajuda ajudando os pobres, a gente vê, né, pela Canção Nova, tem muita contribuição. A Canção Nova é construída por cada sócio, como Dona Mirtes e o seu Ademir, que com generosidade ajudam na evangelização de milhares de pessoas. O sócio faz o bem através da educação, da saúde, a qualidade de vida, esporte, lazer. Então o Clube da Evangelização está aqui para cuidar do grande patrimônio da Canção Nova, como o nosso pai fundador, Padre Jonas Abib, nos trazia, que são os nossos sócios evangelizadores. Poxa, é tão bom ver essas imagens e o trabalho que a Canção Nova faz. Eu pergunto a você, Nelson, qual é o papel dos sócios evangelizadores e dos doadores para que esse trabalho continue acontecendo com essa força, né? Primeiro a evangelização e depois o trabalho social da Canção Nova. Olha, eu estou com o Padre Jonas, completou 50 anos, né, minha história com o Padre Jonas. Não conheci um homem mais espiritual, mas ao mesmo tempo um homem tão preocupado com o social. Salesiano, né? Sim. Então você ajuda a Canção Nova e todas as obras sociais da Canção Nova. É isso que você patrocina. Você patrocina 1.200 alunos de graça há mais de 25 anos no Instituto Canção Nova. O Centro Médico Padre Pio. Toda a evangelização da Canção Nova não é só de palavras, ela acontece no total da pessoa. A evangelização total, como falava o Padre Jonas, a preocupação também com aqueles que mais precisam. Então, isso é maravilhoso na Canção Nova. Então, tem o CAC, tem o Projeto, mas antes eu queria falar do QR Code que está na tela. Sim. Porque quem está em casa, quer ajudar, já pode pegar o celular, apontar ali para o QR Code e fazer a sua doação, né, Nelson? No meu tempo da rádio, anos 80, que esperava a carta chegar, né? Agora não, a facilidade do QR Code, a facilidade do Pix. Então, ó, tem muitos meios de fazer chegar. A gente viu uma situação bem difícil no nosso país, nós sabemos, mas não pare. Às vezes fala, eu não tenho, mas quem tem? Às vezes tem alguém da sua família, algum amigo que pode ajudar. Então seja essa voz da Canção Nova, vá, peça, né? Às vezes é difícil, né? A gente fala assim, eu prefiro eu fazer. Se eu não tenho, eu não faço. Não. Por causa do reino de Deus, seja esse arrecadador da Canção Nova. Vá atrás, fala do QR Code, liga para seus irmãos, para sua família. Nós precisamos agora de atitude. Nelson, a gente tem que imaginar também que alguém da nossa família ou alguém do âmbito de amigos, familiares, conhecidos da gente, pode estar sendo ajudado, pode necessitar dessa ajuda, precisar também desse trabalho da Canção Nova. Eu tive a experiência de pedir para uma pessoa ajudar a Canção Nova e ela me agradecer.
E ele me disse assim, olha, eu tenho dinheiro para ajudar. Não é? Na época, foi nem o dinheiro, foi um ostensório que ela doou para a Canção Nova, para fazer a adoração. E ela falou assim, eu agradeço a Deus porque eu compro tantas coisas que eu não precisava comprar e agora vou usar meu dinheiro bem. Então, quando você também ajuda e fala com outra pessoa, como você bem falou também, essa pessoa pode ser ajudada, por que não? Quantos testemunhos nós temos de pessoas que foram evangelizadas pela Canção Nova? E hoje, com o celular nas mãos, a gente é muito estimulado a gastar. Tem que tomar cuidado com isso. Qual o convite que você deixa, então, para quem deseja ajudar, mas ainda não deu esse passo de participar da campanha? Então, tome iniciativa, não pare. Eu estou insistindo nesse ponto. Eu não tenho, mas quem tem? Às vezes tem alguém da sua família que tem algum amigo que você não fala há muito tempo. Olha, eu queria pedir não para mim, mas para uma obra de Deus que é a Canção Nova. Mostre a Canção Nova, ensine ele a sintonizar. Vai nessas pessoas que você menos espera. A gente pode ter muitas surpresas. Tem muita gente generosa, gente boa, gente, inclusive até irmãos nossos evangélicos que ajudam a Canção Nova. Eu tive o Sorrindo para a Vida hoje, vários testemunhos de irmãos, eu tenho amigos evangélicos que ajudam a Canção Nova. Então, tem que abrir o leque. Sim, é um exercício de humanidade. Exatamente. Né? É o nosso exercício de cada dia, de humanidade para com o outro, né? E essa ajuda sua faz muita diferença por aqui. Faz muita diferença mesmo. Ó, Nelsinho, muito obrigado pela presença, por essas palavras, por esse ensinamento, por esse testemunho também que você traz. Deus abençoe você. Vou lá terminar a janta que estava fazendo, interrompi, vim para cá, uma canja. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, Nelsinho. Olha, nós estamos com 61% de nossa meta na campanha do Projeto de Março, hein? Ninguém busca o seu próprio interesse, olha só, hein? Mas o do outro, a sua ajuda é importante. Doe pelo pix.doação@cançãonova.com e obrigado por seu comprometimento e fidelidade com essa obra. E assim a gente encerra a edição de hoje. Você pode rever as reportagens no portal noticias.cançãonova.com ou no YouTube, @Canção Nova Jornalismo. Assista a seguir o programa O Tempo é Breve, às 9, Escola da Fé, com o professor Felipe Aquino, e às 10, o Além da Notícia, com Ronaldo da Silva. Boa noite e paz para você. Boa noite e até amanhã, se Deus quiser.